Bom, pessoal, vamos começar a apresentação desse relatório de estágio de engenharia de produção, né? É um estágio que eu tinha como objetivo adquirir a experiência em alguma área correlata, né, da engenharia de produção, que eu imaginava quando decidiram um dia ser que fosse algo como governança ou engenharia organizacional, que foi essa segunda ao qual eu vi mais alinhado para a gente se aprofundar. Né? Eu tive a expectativa em tese atendida, consegui compreender, né, a importância do engenheiro de produção numa organização, né, como a universidade, como a UFESA, como um campus universitário. Né? Foi fundamental demais porque não apenas do contexto da engenharia organizacional, mas também na área de gestão de pessoas, de vivenciar como é que o engenheiro pode valorizar uma abordagem mais crítica e humana, né, diferente de toda a área tradicional das ciências exatas. Né? Eu vou falar aqui hoje, né, detalhes da experiência, vou falar das atividades desenvolvidas, né, analisar tudo o que aconteceu. Né? Eu vi, de fato, que eu podia vivenciar a importância de uma abordagem mais humanizada na liderança e na resolução de conflitos, né? E lidar com essa diversidade entre os colaboradores, cada um com sua visão, cada um com pensamento, perspectiva, motivação, permite a quem está na gestão, quem está à frente, desenvolver a habilidade de comunicação e de gestão de equipe, inclusive, né? Eu vou falar mais uma vez que no final também eu vou concluir com algumas reflexões até sobre o valor que tem para mim a experiência desse estágio, vou falar também das dificuldades, né, que eu encontrei, certo? É isso que é importante nessa primeira hora, vocês entenderem, né, como que eu posso falar sobre o estágio, que vai ter aqui um pouco do objetivo, um pouco do que eu vou explorar, né, vamos analisar também os resultados, né? O início do estágio ele me trouxe consegui ver, primeiro ver o pessoal da equipe lá trabalhando, onde eu podia aplicar algum conhecimento, onde eu podia ver a aplicação do conhecimento na prática, né? O que eu via na teoria estava vendo ali na prática, né? A gente conseguiu inclusive desenvolver esse maior senso crítico, né? Quando a gente vê de verdade algo acontecendo, a catraca girando, né? Aí a gente entende e consegue também essa abordagem multidisciplinar, né, com relação ao trabalho com a equipe lá, que tinha um chefe, tinha uma secretaria, tinha um administrativo, tinha um assistente, toda uma equipe preparada para aquilo. Né? Sobre os métodos, o que é que eu posso dizer? Né? Foram 4, né, a descrição das atividades desenvolvidas. Né? Eu coloquei método, mas aqui eu vou descrever as atividades que eu desenvolvi no estágio. Realizei essa variedade de atividades aí, mais ou menos um ano, né, proporcionando a gente uma visão maior das operações que ocorrem dentro da universidade, né, para a gente aprender, e vocês que estão aqui serão futuros engenheiros de produção, entender mais uma das várias áreas que a gente pode ingressar. Né. O primeiro foi levantar e sistematizar processo administrativo, né, porque assim, acompanhar quando o pessoal estava levantando detalhadamente seus processos era muito importante. Tipo assim, ficar de olho em cada clique, em cada palavra, em cada documento, em cada planilha, né? E analisar esses fluxos de trabalho junto à equipe lá que estava comigo na mesma sala. Eu vi, junto com o pessoal, alguns pontos de melhoria, a gente conversou o que é que podia propor para trazer a solução e otimizar aquele processo, né? Fez com que eu entendesse mais sobre a aplicação desses conceitos de melhoria de processo, de gestão de qualidade, né, que a gente vê na graduação. O segundo, que é otimizar o sistema de solicitação de material, né, a gente acompanha bem pertinho, né, junto ao corpo administrativo do centro, como eles estão dedicados a aprimorar o sistema, né, e a forma de solicitação de material, de itens de consumo e de equipamentos também. Né. Eles revisavam rotineiramente como é que podia melhorar esse procedimento internamente e simplificavam alguns formulários que eles passavam para o pessoal dos departamentos ou até para os próprios professores. Essas otimizações, gente, trouxeram um impacto assim, quando a gente fica visualizando, né? Reduzir desperdício, usar aquele recurso da forma mais eficaz, né?
do ponto de vista sobre análise, assim, sobre a aplicação daqueles princípios da engenharia de produção que a gente vê ao longo do curso, né? Esse terceiro, que é a sistematização de processos e procedimentos em unidade suplementar, a gente aprende que tudo isso ele buscava garantir o quê? Conformidade, né, nas normas e regulamentos. Existe uma norma para aquele equipamento, para aquele material, ou existe um regulamento interno na UFESA que só pode fazer assim, só deve fazer assado, né? E aprender isso. Não é de qualquer jeito. E às vezes nem é como funciona numa empresa normal, né? A gente visualizou a aplicação do conhecimento em engenharia organizacional, porque era importante demais ficar vendo isso para de fato aprender na prática. Essa tarefa, tipo, é como se eu tivesse entendido muito mais, né? Tivesse mergulhado nessas necessidades de cada unidade, né? E a adaptação de processos para atender essas necessidades. O laboratório tem uma unidade, né? Às vezes um bloco de sala de aula tem outra unidade, e é sobre isso, ter essa visão diferente, né? Por último, que é a atividade mais relevante, mais desafiadora, a que eu mais gostei, e a que foi mais de 50% do estágio, né, era levantar e sistematizar processos administrativos que são procedimentos operacionais padrão, que são os POPs, né, para os ambulatórios. Era uma documentação mais detalhada. Eu vou falar um pouco mais deles aqui, porque eles trazem para a gente um contexto real e complexo, né? Porque o POP, ele de fato, ele diz assim, é documentado cada detalhe do que vai acontecer no caso da gente, era nos ambulatórios. Para quem não sabe, no curso de medicina nós temos os ambulatórios que atendem, tem sua função social, além de ensinar os alunos, tem sua função social de atender a população mais carente, né? Porque esses documentos destacam o rigor, né? É bem rigoroso, tem uma precisão, tem um comprometimento, até porque eles vão servir de que para que nas fiscalizações do MEC, junto ao curso e sua aprovação, esses documentos são importantíssimos. Foram mais de 20 documentos, desde sobre material de limpeza, sobre como é a supervisão do professor com o aluno atendendo, esse tipo de coisa, tá, gente? A gente utilizou alguns materiais, os computadores, né, algum software ou outro, né, as próprias planilhas de Excel para melhorar tudo isso, né, documento de Word, e a gente ficou vendo que tinha que analisar esses dados para alguns processos administrativos, né. Sobre os resultados e a análise desses resultados, né, durante esse tempo a gente entendeu sobre tanto a otimização de processo, como melhoria de sistema, para uma produção do POP, né. Por último, eu vou começar de trás para frente. O POP, como eu já tinha falado, foi um sucesso grande, né. A companheira Janaína, que é a enfermeira-chefe responsável pelo prédio lá, foi de grande valia, porque eles são, como eu repito, eles são essenciais para a aprovação do curso, né, de medicina, essas inspeções que eles fazem. Então, essa produção, eles vão olhar cada detalhe, né, aí para a gente deixar o curso em conformidade com os padrões que são exigidos, e aí traz a relevância do trabalho em equipe, que eu não fiz só e nem ela fez só, né. Depois a gente volta para o do meio, que é a melhoria do sistema de solicitação de material, né, levou a gente a reduzir atrasos, a não ter falha na entrega dos equipamentos, que era para entregar antes, entregar depois, era para entregar num canto, entregou no outro. Insumos, né, às vezes a gente precisa de 5 ml de uma coisa e tem que comprar, só vende de 1 litro. E aí como é que a gente vai fazer essa compra? Compra junto com outro departamento, compra junto com outro centro, faz um acordo, ou usa outro tipo de recurso, né, para melhorar a disponibilidade de fato desses recursos, né, que a gente precisa para trabalhar, né. E por último, esse primeiro que eu tinha colocado na tela, que é a otimização do processo administrativo. A gente revisou, otimizou, eu vi de fato a equipe responsável por isso melhorando isso, resultou uma operação mais eficiente e às vezes até mais tranquila. Não é que fosse no automático, mas exigia fisicamente menos dos funcionários, né? Reduzia o tempo. E os recursos a gente era bem aplicado para executar tais tarefas, né? A gente discutiu um pouco aqui, falar o que foi fácil, o que foi difícil, né? A gente encontrou sim desafios e algumas facilidades que moldam a experiência da gente,
na vida. Assim como é no relacionamento, assim como é no trabalho e na faculdade, não foi diferente nesse estágio, né? Teve sim uns obstáculos, teve alguns elementos que me ajudaram na inserção lá na universidade, certo? E a realização desse estágio para ser base também dessa formação acadêmica para quando eu chegar numa empresa, tá tudo ok, né? Entre as dificuldades é porque a gente chega e vê assim, a complexidade, né, nos processos, algo muito mais complexo, você está de fora, não entende e às vezes precisa de fato mergulhar para poder entender, trazer uma eficácia naquilo ali, e eu acho que foi isso o desafio inicial, né? E às vezes encontrar algum servidor viciado, algum que fosse resistência a alguma mudança, né? Era outro obstáculo, porque colocar um novo procedimento, às vezes vem essa resistência devido a alguns hábitos e processos mais enraizados, né? Em contrapartida disso, foram as facilidades. Eu tive toda uma rede de educação e de apoio e colaboração para que eles pudessem pacientemente, né, colega, chefe, coordenador, me ensinar algumas coisas, né, que facilitava a execução das atividades, algo que era mais subjetivo, né. Essa equipe foi fundamental para melhorar minha capacidade, né, a conexão com a formação acadêmica. De fato, eu conseguia ver o que eu aprendi e o que eu estava colocando ali, e essas coisas aí, tanto as dificuldades como a facilidade, me desenvolveram mais, né. Eu saio do estágio, né, com uma experiência enriquecedora, me permitiu crescer profissionalmente e aplicar com sucesso isso tudo, certo? Para finalizar, o que é que eu digo a vocês? Que me proporcionou essa excelente oportunidade, quem puder, continue na engenharia de produção, né? Me pareceu, de fato, sim, um trabalho real para um engenheiro de produção, sim, né? Atendeu minhas expectativas sobre o princípio de engenharia, além disso, me proporcionou uma visão mais abrangente, gestão de pessoas, algo que o engenheiro de produção tem. Não é só exatas, né? Tem toda aquela coisa de furar a bolha, quebrar essa barreira entre a mão de obra e a gestão, a mão de obra e a supervisão, né? Embora tenha sido uma experiência extremamente positiva, né, tiveram sim outros desafios, né? Como eu tinha dito, sobre a complexidade de processo e resistência à mudança por parte de um colaborador ou outro, né? Mas foi uma experiência valiosa, gente. Essa experiência me mostrou o papel fundamental do engenheiro de produção, né, em uma organização como uma universidade, certo? Essas considerações é o que reflete minha sugestão pessoal sobre o estágio, incluiu aqui crítica, incluiu sugestão sobre melhoria futura, né? Acho que vai servir muito para minha carreira. Eu passo aqui as referências, né, sobre como fazer o relatório, inclusive sobre os POPs, os procedimentos operacionais padrão, e para vocês entenderem o que é o POP, aqui eu trouxe algumas figuras dos documentos, né, desde a esterilização de materiais, ao exame eletrocardiograma, tá aí o nome da Janaína, né, e vem conceito, objetivos, materiais usados e as etapas do procedimento, etapa por etapa, muito explicadinho mesmo, né. Aqui mais um exemplo, certo? Aqui mais outro exemplo, e eu finalizo por aqui para mostrar a vocês. Olha, tá aí, coleta de sangue capilar, né, consulta médica supervisionando o aluno. Então, um POP é um pouco disso, tá? Obrigado, gente.